horas 29 minutos, voltamos com Transamérica Notícias desta sexta-feira. E já estamos em contato neste momento com o presidente da gigantesca espanhola CAF no Brasil, Renato Meireles, a quem a gente agradece esse contato e essa gentileza de poder atender aqui a Transamérica Campinas. Muito bom dia, Renato. Muito bom dia, Flávio, muito bom dia, Lobinho, uma alegria, um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã. Bom dia a todos os seus ouvintes da região metropolitana de Campinas. Vamos falar bastante aqui do mercado, um mercado que me empolga também. Renato, eu estava conversando com o Lobinho aqui no início, né, do Transamérica Notícias, antes até, aquele famoso em off. E a gente vai assim passando o tempo. Eu estive na inauguração da CAF em Hortolândia. Eu era um menino, tenro idade, né? Pouca barba, poucos cabelos brancos. E assim, eu já começo a perder um pouco. Eu lembro que teve governador, eu não lembro se foi o Serra. Eu acho que foi o Serra, né? Olha lá, viu? Aqui não tem memória, uma vaga lembrança, você sabe, né? O meu computador ainda tá antigo, coitado. Tem que trocar esses ranking. Mas então foi o Serra mesmo. Então, toda aquela inauguração e aquela expectativa, né, que nós tínhamos naquela época de uma retomada de trens de passageiro aqui no país. E a gente vai falar bastante dessa área, porque é muito importante, é algo que me empolga assim. Tenho ligações, meu avô trabalhou na Mogiana, aqui em São Paulo, trabalhou por tanto tempo e trabalhava exatamente quando o país fazia o seu transporte tanto de carga, mas como de passageiros, pelo modal ferroviário, um país continental, que infelizmente deixou de lado, né, essa importante malha ferroviária, principalmente quando a gente fala da questão de passageiros. Renato Meireles está com a gente, é presidente da CAF aqui no Brasil, a CAF que tem uma fábrica em Hortolândia há tanto tempo e é uma referência no mundo na produção de veículos ferroviários. O Renato Meireles tem essa sólida experiência nas áreas de gestão comercial, desenvolvimento de negócios, relações institucionais e ocupando há mais de 33 anos as posições de presidente, diretor-geral, diretor de divisão, diretor de desenvolvimento de negócios e relações institucionais. O currículo é gigantesco, né, Renato? E é muito legal que você está há muito tempo na CAF. A CAF é uma gigante no mundo e está aqui na nossa região. Sim. Aqui essa ligação, né, entre Aparecidinha e aqui Hortolândia, fica aqui bem próximo uma da outra, que a gente sempre chamou de a tríplice fronteira, né? Tem aí Campinas, Sumaré e Hortolândia. Se eu não estou errado, se a minha memória não me engana, é nessa área mesmo, né? Exatamente, ali próximo da Ponte Nova, né? Que estamos fazendo aí em Hortolândia. Antes de mais nada, lembrar que Hortolândia nos recebeu de braços abertos. Você lembrou bem, a CAF escolheu o local em razão do serviço de ferrovias, certo? Que há linhas ferroviárias que nos servem aqui em Hortolândia. Infelizmente, coisas do Brasil, a gente não consegue transportar trem por trem. Então, toda vez que a gente produz um trem, a gente precisa transportar por rodovia. Mas a gente vai chegar a um momento e vamos resolver essa questão. De fato, a CAF é uma empresa centenária, mais do que centenária, lá espanhola, origem do País Basco. Viemos para o Brasil em 98, portanto, há 20 e poucos anos atrás. Perdão, 20 e poucos anos atrás, 26. Nos primeiros anos, nós, como vendemos trem, normalmente quem compra é o poder público, nós precisávamos de atestação nacional. Então, nos primeiros 10 anos, nós fizemos consórcios para conseguir esses atestados, e aí, em 2007 em diante, já começamos a ofertar sozinhos e ganhamos muitos contratos, vários contratos, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no metrô, na CPTM, em Belo Horizonte, metrô de Belo Horizonte, no Recife, tá certo? Para o metrô na CPTM. Fizemos já, para vocês terem uma ideia, mais de 1.400 carros de passageiros aqui no Brasil. Servem hoje
alguns milhões de pessoas por dia de transportes aqui local. Então, esta alegria de estarmos em Hortolândia, um lugar de muito trabalho, de muito afinco, gente capacitada, uma equipe bem montada. Você disse que esteve na nossa inauguração, e eu conto aqui, eu não estava nesse momento na CAF, mas conto a história. Em 2009, foi lançada a pedra fundamental da construção da CAF. E estava presente, nós pedimos a presença do governador Serra. No ano seguinte, um ano depois, chamamos o Serra para fazer a inauguração. Quer dizer, durou um ano a nossa construção. É um tremendo desafio, uma área de 250 mil metros quadrados, com uma área construída de 54 mil metros quadrados. É uma área de desafio tremendo. E nós tínhamos que entregar trens durante aquele período. E o Serra, então, no dia da inauguração, lançou o braço para trás e falou: pode torcer, porque eu duvidei que os espanhóis conseguiriam entregar trens e fazer uma fábrica no Brasil. E é com esse ânimo que a gente vem para cá. Flávio, para te dar uns números assim, os nossos ouvintes, para a gente ter esse desejo maior de reconstruir a malha ferroviária brasileira. Há 100 anos atrás, nós éramos a segunda maior malha ferroviária do mundo. Perdíamos para a gente um pouco mais desenvolvida do que nós. Hoje, nós não somos nada na área ferroviária em termos de quilometragem. É um país, como você já disse, continental, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e não temos, desde a década do princípio, final da década de 70, começo da década de 80, não temos mais nenhuma linha ferroviária de passageiros, exceto por obrigação contratual, a Vale tem uma linha que é a Vitória Minas e há uma outra linha no Carajás. Essas duas linhas, por ano, transportam 1 milhão de passageiros. O metrô de São Paulo transporta esta quantidade em menos de meio-dia. Então é uma vergonha, 220 milhões de habitantes, a gente ter 1 milhão, né, de transporte por ano. Né? O transporte passageiro como um todo, nas capitais, basicamente que a gente tem hoje no Brasil, transportam por ano 11 bilhões de passageiros. Né? Nós estamos falando de 1 milhão de passageiros em linhas regionais. O governo de São Paulo, me interrompam, por favor. O tema é apaixonante, né? Sim, o tema é apaixonante, até não quero interromper, porque é exatamente isso. A gente fica aqui hipnotizado. Recebendo essas informações é importante. O senhor vai falar agora do governo de São Paulo. O governo de São Paulo tem essa intenção até agora, lançou o trem Intercidades aqui para Campinas, então agora já é uma realidade no edital, mas claro, licitação, edital, tudo acontece, tudo tem plano que até 2030, 2032 tenhamos o trem Intercidades, o trem intermetropolitano, uma ligação aqui. É inacreditável com uma região como Campinas não tem uma ligação, e com essas cidades que se parecem mais bairros uma das outras, né? Essa ligação, por exemplo, Valinhos, Campinas, Valinhos, Vinhedo, ou mesmo Campinas, Hortolândia, Sumaré, com Americana, não tem uma ligação por trens. O que a gente estava citando agora há pouco? Todos os dias a mesma situação na ligação Sumaré a Campinas, com o trânsito parado. Ou seja, está atrapalhando quem vem de Limeira, quem vem de Americana, Nova Odessa, Sumaré. Todo mundo que tem que transitar. Por quê? Só temos o modal rodoviário. Não tem uma ligação para o trabalhador vir de Hortolândia por trem. E tem a linha férrea. A linha férrea está ali para ser utilizada. E não tem. É algo assim que é inacreditável que um país desse tamanho tenha jogado no lixo um legado desse. Como disse o Renato, éramos a segunda nação no planeta. E hoje a gente aí é uma questão pífia, né, na utilização disso. Bom, Renato, desculpa ter te interrompido. É que existe agora essa
expectativa, o trem intercidades, o governador já falou de VLT para também aqui a nossa região, ligando outras cidades, falou também de trem intercidades entre outras cidades, Sorocaba, São José dos Campos, já tem aí esses planos, mas de qualquer maneira, hoje o que está saindo do papel é esse intercidades Campinas-São Paulo, né? Veja, até antes de falar nesse sentido, deixa eu só fazer uma referência quando a gente fala do passado. Eu sou uma pessoa que só consigo olhar para frente, quer dizer, eu olho o passado para a gente ter uma referência. Assim como nós já fomos a segunda maior malha ferroviária do mundo, o fato de hoje nós termos esse déficit tremendo na área ferroviária nos torna a maior nação, quer dizer, o país mais atrativo em termos da retomada ferroviária global. Não há nenhum país no mundo hoje com as condições que o Brasil possui para que a gente faça esse desenvolvimento ferroviário. E o mundo está de olho nisso. E nesse sentido vem a construção dos planos. Nacionalmente, estamos colaborando enquanto entidades, enquanto sindicatos, associações ligadas ao setor ferroviário, a Federação das Indústrias de São Paulo, estamos colaborando na conformação de planos nacionais, que são planos de Estado, de longo prazo, para que a gente tenha a previsibilidade do lado da iniciativa privada, para que a gente consiga, com isso, apostar nesse plano. O Brasil tem um problema fiscal sério, o governo não é capaz, embora queira muito, mas não é capaz de enfrentar esse problema de investimento sozinho, precisa da iniciativa privada e, portanto, a constituição, a elaboração desses planejamentos de Estado trazem bastante segurança ao investidor privado. Do lado do Estado de São Paulo, que sempre foi pioneiro nestas ações, e o governador Tarcísio está fazendo um extraordinário trabalho, ele e a sua equipe, aí eu dou um foco especial ao secretário Benini, ao secretário André Isper, secretário executivo, que tem lançado esses programas, lançaram agora, recentemente, o São Paulo dos Trilhos, eu acredito que vocês deram essa notícia. São Paulo dos Trilhos é um programa para quase 1.000 quilômetros de ferrovias, que envolvem não apenas a construção, como você já citou, o primeiro trecho do trem intercidades, que é o São Paulo Campinas, já está contratado, já é uma realidade, já tem cronograma, já está em elaboração. Então, este fato está dado. Agora vamos ver os demais. Imaginem os senhores ouvintes, senhoras ouvintes, um X sobre a cidade de São Paulo, o entroncamento. Na perna norte nós temos Campinas, que já está contratado. Na parte oeste nós temos Sorocaba, que deve ser lançado neste programa São Paulo dos Trilhos agora, no ano que vem, para licitação em 2026. Na perna sul, Santos, da mesma maneira também se está pensando em fazer esse lançamento. E na leste, São José dos Campos. Na evolução desses programas, depois será licitado, nos próximos anos, neste programa, a ligação de Sorocaba a Campinas, fazendo aquele triângulo, né, envolvendo São Paulo, que é uma demanda muito grande. Depois, de Campinas, abre um Y, uma perna americana e outra para Ribeirão Preto. Certo? Então, esta é a conformação do ponto de vista dos trens intercidades do Estado de São Paulo, que estão no programa São Paulo dos Trilhos. Com relação, você citou, aos VLTs. Estão programadas São José dos Campos, Sorocaba, em linhas já existentes, que não estão servindo hoje as concessionárias de cargas, então foram devolvidas ou reencampadas pelos municípios ou pelos estados, e uma que ligará a nossa região, para nossa alegria e satisfação, Hortolândia, Campinas, Viracopos, dando vazão ao trem intercidades, que chegaria com algum passageiro para o aeroporto, podendo se locomover via férrea até o aeroporto de Viracopos. Ao fazer isso, estaríamos ligando os 3 aeroportos
da região metropolitana da capital, assim, o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos e o aeroporto de Congonhas estariam todos interligados por vias férreas. Do lado, ainda no mesmo programa, está contemplada a concessão das linhas existentes hoje da CPTM e as do metrô, mas com uma novidade. A novidade é que, além de conceder a linha, você constrói mais uma linha. Então, agora está já lançado, com leilão previsto para dezembro, a concessão das linhas 11, 12 e 13. Só para você ter uma ideia, vou fazer aqui uma analogia, 90% dos trens que trafegam nessas linhas 11, 12 e 13 são da CAF, fabricação Portolândia, aí na nossa região. Passo seguinte, da CPTM também, a linha 10 e uma nova linha, que é a linha 14. Depois, para o metrô, nós teríamos a linha 1 em combinação com a linha 20. A linha 1 é existente, vocês conhecem, a linha 20 é uma nova linha. A linha 2 com a linha 19 é uma nova linha. E a linha 3 com a linha 16 é a mais recente linha projetada pelo metrô. E aí terminaria, vamos assim, este pacote com investimentos de muitos bilhões, centenas de bilhões de reais, e realmente é o que a gente precisa. Então, o horizonte está dado, e isso é que é importante, Flávio e Lobinho. Importante a gente ter um norte, importante a gente ter um horizonte, uma programação, constância. Nós não podemos agora, recentemente, há alguns anos, nós vínhamos de muito poucos pedidos no final da década de 90, de repente tivemos uma pequena elevação no início de 2000, uma tremenda elevação em 2007 e 2008, e depois uma elevação em 2012 e 2013. E de lá para cá não se comprou mais trem no Brasil. Então é muito ruim para as indústrias, para as empresas, para toda a cadeia, porque a CAF, as outras montadoras que já estão instaladas aqui no Brasil, não dependem apenas dela, dependem de uma tremenda de uma cadeira. São dezenas de milhares de componentes que vão no trem. E essa dezena de milhares, até para você atender os quesitos do edital, você precisa ter um índice de nacionalização significativo. E se você não tem esta constância nos pedidos, Flávio, você não estimula a esta indústria a que esteja presente no Brasil, e muitos já foram embora. Então é importante esse tipo de planejamento, a nível federal, como eu comentei, a nível estadual, como também eu exemplifiquei, é muito importante para que a gente tenha aquilo que eu comentei também, chamado da previsibilidade. E é interessante que não tem esses investimentos assim, e mesmo assim a CAF hoje, ela, segundo a agência ASP Global Ratings, ela afirmou aí a classificação da CAF como uma das melhores em AA. Então nós temos uma empresa aqui no Brasil que consegue, me corrija se eu estiver errado, senhor Meirelles, consegue resolver toda essa demanda de passageiros, de trens, de vagões, uma empresa de excelência aqui, né? É verdade, Lobinha, você tem toda a razão. Embora não tenhamos encomendas recentes, nós fizemos um contrato com o governo do Estado de São Paulo em 2010, para 20 anos, uma concessão, uma parceria público-privada, onde nós fabricamos em Hortolândia 36 trens para a CPTM e mantemos, durante esses 20 anos, terminará em 2030, fazemos a manutenção de toda a parte de mão de obra e toda a parte de peças. É responsabilidade da CAF, quer dizer, no fundo, o Estado contratou a disponibilidade, né? A gente coloca o trem disponível para que ele possa ser operado pela CPTM. Então, além disso, nós temos atuado muito fortemente com ótimas vitórias na área de manutenção, na área de serviços,
ferroviários, que são absolutamente necessários. Vale lembrar, quer dizer, só para a gente trazer isso no nosso contexto, um trem é fabricado para operar durante 30 anos. 30 anos. Quer dizer, as revisões gerais a gente faz a cada 1,5 milhão de quilômetros, mais ou menos, 1,2 milhão, 300, depende do trem. Se nós temos, isso se dá mais ou menos por 10 anos de vida, dependendo, logicamente, da linha, do uso do trem, etc. Então você imagine aquela máquina de ferro grande, potente, né, com todos os atritos e esforços mecânicos que ela tem que experimentar, rodar por mais de 4 milhões de quilômetros durante 30 anos. Então é alguma coisa que requer uma engenharia muito grande, quer dizer, um volume de estudos muito preciso, todo o processo industrial de fabricação, de testes, vamos dizer assim, tremendamente qualificado, né? E isso o Brasil tem. Então não podemos perder esta capacidade que temos já instalada no país e precisamos oferecer ao mercado, primeiro porque a população pede. E vamos lembrar, eu sempre digo isso para o governo quando a gente conversa, a sobrevivência do setor rodoviário nós adotamos depende da instalação do setor ferroviário. Vocês falavam agora há pouco, e eu assisti ao Flávio comentando o trânsito para São Paulo todos os dias. Os estudos que nós fizemos no setor, e vocês notam bem neste assunto, pelo engargalamento das vias, né, que chega na Marginal, que chega na Dom Pedro, que está certo para outra ponta, a Anhanguera e Bandeirantes já tem um trânsito bastante considerável até a altura do Rodoanel aqui em São Paulo, até a altura aí de Viracopos, um pouco mais à frente aí para a chegada a Campinas. Pois bem, o que se imagina poderia acontecer, agora não acontecerá com tanta intensidade, seria que até 2030, mais ou menos, esse trânsito pudesse ficar sobrecarregado até a altura de Jundiaí. E até 2035 a gente estaria com o trânsito completamente congestionado. Nós teríamos transformado as duas vias, Anhanguera e Bandeirantes, em grandes avenidas. E isso não interessa ao usuário, não interessa ao concessionário da rodovia e não interessa ao país. Uma perda de economia que a gente tem aí retratado. O colapsamento rodoviário pode ser evitado, deve e será evitado através da construção e instalação de ferrovias no país. E isso é o que nos dá aquilo que eu falei, que o Brasil é a próxima fronteira metro-ferroviária global. É isso que nos dá este otimismo. E para isso, Flávio Lobinho, nós precisamos que o país receba, assim, tenha condições básicas para recebimento desta demanda. Fazer o planejamento não é fácil, mas é a parte mais simples. O duro é você executar esse planejamento. E executar com êxito, com atratividade, chamar capital internacional. Nós não temos suficiente local para fazer esse investimento. Então, o negócio precisa ter atratividade, precisa ter uma taxa de retorno. E por falar em taxa de retorno, mudando um pouco o viés, o setor ferroviário criou, está divulgando, uma taxa de retorno social e ambiental. É dizer, isso na nossa defesa da instalação dos VLTs no Brasil. Como o VLT é mais sustentável do que qualquer ônibus, na comparativa, só para a gente lembrar, o ônibus que eu falei que o trem dura 30 anos, o ônibus dura 10. Né? Então, você precisa de 3 ônibus para poder competir com um trem. A gente precisa ter esse cuidado quando faz as comparações de médio e longo prazo. É muito mais sustentável, é o modal mais adequado, ele provoca uma reurbanização do seu entorno, do seu meio, ele não tem o consumo, também da parte de sustentabilidade, vamos lembrar,
o pneu do asfalto, ele exala uma nanopartícula, e essa nanopartícula é ingerida por todos nós e fica ali residente o resto da vida no seu pulmão. E o atrito da roda do trem no trilho não gera. E, além de ser muito mais seguro, vai numa via controlada, os sistemas são bastante importantes, com semáforos sincronizados, então você tem muito mais agilidade, rapidez, eficiência, segurança, menor custo social, menos gente no hospital, assim, menos gasto público e assim por diante. Então, taxa de retorno social e ambiental. Fica aqui uma ideia aí para a gente poder divulgar com a audiência de hoje. E até, doutor Renato Meirelles, voltando a falar de uma questão mais de um projeto de país, mais do que um programa a ser lançado por determinados governos, e aqui não é uma crítica a um governo X, um governo Y, porque a gente se perde, né, em determinados momentos da história do país, em aproveitar o que a gente precisa ou retomar o que há uma necessidade, como o senhor mesmo citou, há uma necessidade do mercado, uma necessidade econômica e uma demanda da população por esse tipo de modal há muito tempo. Campinas se cita, vai ter metrô, vai ter VLT, desde os anos 90 se tentou aqui um VLT, não logrou êxito nele por questões, circunstâncias, mas se deixou deteriorar até os pontos que existiam aqui em Campinas, e o país passou a não discutir projetos de país, mas a discutir programas. Vamos lembrar quando citando bastante o trem de alta velocidade, se falava bastante naquilo, mas era o trem de alta velocidade e não outros trajetos com trens com média velocidade, de voltar a ter uma ligação de passageiros com uma menor, aí agora sim uma crítica, uma menor megalomania do que aquele grande projeto que, para muitos, até o governador Serra que esteve aí lá em Hortolândia naquela época, o governador Serra naquele momento era contra o trem de alta velocidade, porque ele não acreditava na viabilidade econômica dele. Ele acreditava que o Brasil deveria retomar, sim, mas de outras formas. Deu no que deu, as coisas, e assim, deu no que deu pelo programa, e depois tudo foi largado. Quer dizer, tivemos problemas aí, tem várias circunstâncias, impeachment, crise econômica, Michel Temer, Bolsonaro, tudo mudou, né? O Brasil é um ciclo vicioso em problemas. Quem empreende no Brasil sabe muito bem, é viver sabendo que vai enfrentar algum problema gravíssimo, né? Nesse país, ou seja, por questões econômicas, corrupção, as duas juntas, ou mesmo uma pandemia. Mas isso aí já foi mundial. Como a gente pode, neste momento, o governo de São Paulo hoje está colocando um projeto para o Estado, pensando em 2030, 2040 e assim vai. Esse é um projeto e que quem pegar tem que tocar. Como a gente consegue mudar isso na questão nacional? Porque eu não vejo essa movimentação num governo federal neste momento. Ou estou errado? Está corretíssimo. Está corretíssimo. Mas também a gente precisa fazer algumas ressalvas. Com relação ao seu trem de alta velocidade, muito boa lembrança, Fábio, lembrar que uma escada a gente começa degrau a degrau, né? E você bem colocou, não adianta a gente querer começar no quinto degrau sem ter passado pelo primeiro, segundo e terceiro. Nós estudamos, a CAF estudou profundamente esse projeto, estávamos com a garantia pronta para ser apresentada, se o leilão tivesse sido realizado, o leilão foi cancelado 2 dias antes da sua realização. E só se viabilizou o projeto, nos nossos estudos, pelo trecho Campinas-São Paulo, São Paulo-São José. O trecho São José-Rio de Janeiro era inviável, o mais caro e o deficitário, né? O que isso demonstrou? Eu falei na época com a presidente e com os seus ministros. O que demonstra é que o que estava precisando era, de fato, a demanda reprimida de Campinas a São Paulo, São Paulo a São José dos Campos, que é o que o Tarcísio está lançando agora. A nível federal, você precisa de um outro componente,
você precisa de um componente interestadual. Nós estamos falando aqui em São Paulo de intercidades, né? A menos que haja uma participação federal, e eu acho que deve haver, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de garantias, do ponto de vista de segurança, acho que é importante, assim, para a segurança total, para a previsibilidade que eu mencionava do negócio. Então, há projetos, desde o final da década de 80 ou 90, o BNDES fez um longo estudo, e esse estudo foi agora reativado, alguns anos atrás, no último governo, e foi reestudado. E o atual governo está pensando, e eu, quando falo governo, eu fico um pouco receoso, porque aqui não há paixões políticas. O que eu penso como brasileiro, eu tenho uma visão de Estado, eu não tenho uma visão de governo. E o que nos falta, nos carece muito, em todos os setores, é um planejamento de longo prazo. Então, é importante que a gente estabeleça os marcos para que a gente tenha o norte. Se a gente vai para um lado ou para outro, no andamento da vida, não tem importância. Mas o norte está marcado e você vai perseguir, seja de um lado ou de outro do governo, você vai perseguir aquele norte determinado. Certo? Então, a conjugação a nível nacional, existem alguns projetos que eu posso mencionar, que tem âmbito regional mais do que nacional. Nacionalmente mesmo é só Goiânia-Brasília. Não há outro trecho que atravesse 2 estados, até porque o Distrito Federal é pequeno, então é razoável que você tenha essa demanda. Aí você tem outros trechos no Nordeste, tem no Rio Grande do Sul, Rio Grande, aliás, eu falando do Rio Grande do Sul, não posso deixar de cumprimentar a todos os meus amigos gaúchos, terra que eu frequentei desde menino, desde adolescente, muitas vezes. Aqui o meu grande abraço, a grande solidariedade. Nós estamos ainda em campanha, a CAF para a coleta de roupas, de tecidos que a gente possa dar lá para os nossos irmãos gaúchos. E importante, Brasil, região metropolitana de Campinas, que nos ouve nesse momento. Importante como brasileiros a gente se preocupar na retomada econômica do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é importantíssimo para a equação econômica nacional. O Rio Grande, da forma como foi afetado, afetará o nosso PIB, afetará a nossa inflação. E nós precisamos rapidamente providenciar, ajudar para que o Rio Grande rapidamente se reerga e retome a sua posição, que jamais deixou, e que mostra agora, nesse momento, a garra, a fibra, a força do povo do Rio Grande. Meu grande abraço e a nossa solidariedade. Depois do Rio Grande, o Paraná, o chamado Pé Vermelho, Londrina, Maringá, lá no Piauí, tem um projeto também, tem sempre um projeto pensado ali na região da Bahia, em Feira de Santana. Enfim, o que precisa nesse momento é justamente isso: elencar quais são os projetos, fazer a modelagem, a viabilidade econômica financeira, trazer isso que eu estava dizendo antes da taxa de retorno social e ambiental para a componente, porque esta taxa de retorno social e ambiental, se o trem é muito mais sustentável que o automóvel, que o ônibus, ele tem uma componente de benefício à sociedade que precisa, inclusive, a gente pode capitalizar no momento de alavancar o financiamento desse projeto, tá certo? A gente, ao invés de gastar não sei quantas horas no trânsito, no mal-estar, com poluição, com má qualidade, com acidentes de trânsito, a gente pode deixar de gastar este volume de recursos na área da saúde e investir de maneira preventiva na área ferroviária. Perfeito. Conversando aqui com o Renato Meirelles, presidente da CAF Brasil, CAF que está instalada aqui, fábrica em Hortolândia. Renato, queria agradecer essa participação, essa honra aqui de ter recebido e de ter debatido um assunto tão importante
não só para a nossa região, estado de São Paulo, como a gente está falando aqui, questão nacional, questão de desenvolvimento econômico de um país e um desenvolvimento, né, de como a gente transporta tanto os passageiros e como a gente está perdendo ao longo desses últimos 40 anos financeiramente também isso, e ecologicamente.